Eu vou começar hoje uma leitura de um livro com vocês que está tão bem explicado que eu acho que não vai ser necessário explicar. O livro está em espanhol, não sei se ele tem em português. Ele chama O Verdadeiro Messias. Por que eu estou trazendo isso? Por dois motivos. Porque aquele dia que a gente usou os bonequinhos para poder falar de Yeshua e de Jesus, lembra? Eu disse para vocês que é muito importante saber a diferença. O que se tornou o Messias, que o cristiano, que o evangélico, católico, cristão ensina, e o que é o Messias para o judeu. Lembrando que essa questão do Messias, ele não é da igreja evangélica. O Messias é uma promessa de Deus para o povo judeu. Então, o cristianismo, ele alterou o ensino sobre o Messias. Então, da mesma forma que de Yeshua se transformou em Jesus, da mesma forma o Mashiach se tornou em Messias. E o segundo motivo desse livro, ele chama O Verdadeiro Messias, uma resposta judaica aos missionários. Esse livro ele foi escrito para judeu, porque o movimento, não lembro o nome que ele põe aqui, acho que é Judeu para Jesus, acho que é esse o movimento, é isso? Judeu para Jesus. É um movimento de missionários que tentam arrebanhar judeus para o cristianismo. Então ele faz esse livro para poder ensinar os judeus sobre essa trama. O segundo motivo que eu estou dizendo é por causa do autor. O autor é o Aryeh Kaplan, é o famoso Rabino Aryeh Kaplan, cabalista. Ele tem aquela Bíblia, a Torá, como é que é o nome? Isso, a Torá Viva. Ele também é o comentarista do livro Sefer Yetzirah. Então é um nome extremamente conhecido e seguro. Não é nada vinculado a qualquer outra coisa. Então eu vou pular aqui a parte que ele está dando esta cartilha. E é muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Estou pulando aqui um guia prático. Bom, ele começa esse capítulo dizendo assim, a pergunta: por que não somos cristãos? Tá? Eu vou ler devagar, conversando. Então, por Aryeh Kaplan, por que não somos cristãos? Escutamos hoje em dia sobre um movimento chamado Judeus por Jesus. Um pequeno número de judeus aparentemente está encontrando atrativas no ensino do cristianismo. Entretanto, a grande maioria de judeus ainda rejeita estes ensinos de forma mais enfática. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm tentado persuadir os judeus e, pelo mesmo lapso, os judeus se têm resistido a tais cortejos. Porém, por quê? Por que não aceitamos a Jesus? Em definitiva, por que não somos cristãos? Essa é uma pergunta que ele está fazendo para o povo. Por que nós não somos cristãos? Para entender isso, devemos analisar
que os fundamentos das crenças cristãs. O cristianismo começou com um judeu. Quem é esse judeu que começou o cristianismo? Quem é esse judeu? Vou repetir. Para entender isso, devemos analisar que tem os fundamentos. O que é que tem os fundamentos das crenças cristãs? O cristianismo começou com um judeu. Jesus viveu como um judeu em tempos de muitos de nossos maiores grandes sábios talmúdicos. O grande Hillel viveu uma geração antes e Rabi Akiva o fez uma geração depois. Entretanto, nossas próprias fontes têm registrado muito pouco sobre a vida de Jesus. Tudo que podemos ler sobre ele o podemos encontrar nos Evangelhos do Novo Testamento, um livro escrito por e para a primeira igreja cristã. Este livro, entretanto, foi escrito principalmente para promover a causa cristã. E é, portanto, impossível separar a história pessoal de Jesus do Cristo disseminado pela teologia cristã atualmente. Pouco depois da morte de Jesus, encontramos uma notável mudança nos ensinos de seus seguidores. Então, pouco depois da morte de Jesus, encontramos uma notável mudança nos ensinos de seus seguidores. O cristianismo, como conhecemos, começou durante este período com os trabalhos de Paulo de Tarso. Paulo, ou como foi conhecido previamente, Shaul, era um discípulo do grande talmudista Rabi Gamaliel e começou sua carreira opondo-se ativamente aos primeiros cristãos. Em um incidente dramático a caminho de Damasco, Paulo se converteu ao cristianismo para posteriormente converter-se num de seus líderes mais inteligentes. Apesar que ele nunca havia visto em vida a Jesus, afirmou haver dialogado com ele em espírito. Debaixo da liderança de Paulo, muitas das doutrinas que caracterizam o cristianismo foram proclamadas por vez primeira e, em sua grande maioria, nunca houve mudança. Seus ensinos estão gravados em suas epístolas que formam a segunda parte do Novo Testamento. Bom, até aqui está claro, né? Não precisa parar para explicar nada. Entre os principais ensinos de Paulo encontramos: primeiro, Jesus foi o Messias, o Cristo, aquele anunciado pelos profetas da Bíblia e esperado pelos judeus. Ele é também o Filho de Deus e, como qualquer filho, essencialmente é o mesmo que seu pai. Então, repetindo, veja só, ele está... O que eu acho legal aqui é que ele está pegando o ensino cristão. Se você, como evangélico no passado, não sabia disso, você está aprendendo agora. Aquilo que você não sabia no passado do próprio Jesus que um dia você serviu. E agora você vai aprender os defeitos, os erros e como é a verdade que sempre foi. Então, o ensino do apóstolo Paulo. Primeiro, ele diz: Jesus foi o Messias ou Cristo, aquele anunciado pelos profetas da Bíblia e esperado pelos judeus. Ele é também o Filho de Deus e, como qualquer filho, essencialmente é o mesmo que seu pai. 2. Isso aqui é cristão, hein? Esse pedaço. O homem é mau e pecador. Isso é a teologia de Paulo. O homem é mau e pecador. Toda a humanidade está amaldiçoada devido ao pecado de Adão. A Torá não pode salvar o homem, pois seus mandamentos são demasiado difíceis de guardar. A única coisa que pode salvaguardar o homem de sua
condenação ao inferno é a crença em Cristo. 3. Os judeus foram originalmente o povo escolhido de Deus, porém foram repudiados quando recusaram aceitar seu filho Jesus. O nome Israel, povo escolhido de Deus, não é mais atribuído aos judeus, senão a quem aceitar a Jesus como Messias. Somente estes são participantes do amor de Deus. O resto está condenado ao inferno. Não é qualquer um que está ensinando, hein? É Aryeh Kaplan. 4. Há uma única lei agora que Cristo tem vindo, e esta é a lei do amor. Deve seguir o exemplo do sacrifício de Cristo e pacientemente esperar que Deus seja compassivo em correspondência. Não basta com estes princípios do cristianismo para ver por que os judeus não podiam aceitá-las. Contrastemos-nos ponto a ponto com a visão judaica. Agora ele vai rebater o ponto 1, 2, 3, 4 que eu disse. Então, rebatendo o ponto 1. Jesus não pode ter sido o Messias. Os profetas predisseram um mundo de paz e amor depois da vinda do Messias. E isto não aconteceu. Além, qualquer levantamento de que o Messias é o Filho de Deus é totalmente inaceitável. Em nenhum lugar, dizem os profetas, que ele será nada mais que um líder notável e um mestre. 2. Apesar de que a Torá efetivamente fala do pecado de Adão, ensina que o homem pode elevar-se acima dele. O homem poderia não ser capaz de autoaperfeiçoar-se, porém, foi por isso mesmo que Deus nos entregou a Torá. Não sei se vocês entendem que às vezes lendo, na verdade a leitura não tem muita diferença de uma explicação com a pregação, tá? É só você prestar atenção da mesma forma que a gente, quando estivesse falando, para você compreender. Aqui ele está dizendo, portanto, no ponto 2 lá foi dito que no cristianismo, quem não aceita o Messias, vai todo mundo para o inferno, tá? Porque nada é possível de salvar além daquela crença. Aqui ele está dizendo que a Torá efetivamente, ela fala sim do pecado de Adão. Ensina que o homem pode elevar-se acima dele. O homem poderia não ser capaz de autoaperfeiçoar-se, porém foi por isso que Deus nos entregou a Torá. É absurdo pensar que Deus entregou uma Torá que fosse impossível ou demasiado difícil de observar. De nenhuma maneira o judaísmo ensina que pode ser salvo da condenação simplesmente por crer. Repetindo, o judaísmo em nenhum momento ensina que alguém pode ser livre da condenação simplesmente pelo ato de crer. Tá? O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo, nós estamos acostumados lá no passado, vem para Cristo, vem para Jesus, que você vai ser salvo. Crê nele que você já passou desta vida e já está no céu. Tá? Então ele está explicando que a Torá em nenhum momento, em nenhum lugar diz que alguém será salvo de uma condenação sem uma ação dele, ou simplesmente por crer em alguma coisa. Não adianta você crer na Torá e não cumprir a Torá. Você tem que crer e cumprir. Aí você vai ter um retorno para Deus. Caso contrário, não. Portanto, esta fé de crer em Jesus simplesmente para ser salvo, no judaísmo não tem como ser aceito mesmo, porque a Torá que Deus entregou, ela aponta não na questão de crer, mas na questão de cumprir, de fazer, de agir. Qualquer convicção verdadeira em Deus deve guiar necessariamente uma pessoa para que também observe seus mandamentos. Ponto 3. É impossível imaginar que Deus eventualmente desprezaria o povo judeu.
Em muitas passagens, a Bíblia claramente estabelece que seu pacto com Israel é para sempre, é eterno. 4. Em muitas passagens, a Bíblia diz que a Torá foi entregue para a eternidade. É, portanto, impossível dizer que tem sido substituída por uma nova lei ou testamento. Por que ele está dizendo isso? Qual é o ensino cristão? Que a igreja do Novo Testamento substituiu a Israel. Que Israel? O povo judeu. Esse nome. A igreja da CG, o cara deu o Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas, as mais secretas, pertenceram ao meu povo. Refere-se a Israel. O que o cara falou que o povo seria eles? Substituiu. E esse é o texto mais claro que tem, que Moisés, antes de morrer, está falando, Deuteronômio 29, dizendo que as coisas escondidas estão para Deus, as reveladas Deus confiou ao povo dele e a nossos filhos. Quem é o povo dele e os seus filhos? O povo judeu. E quem tinha a responsabilidade de viver pela Torá e levar o ensino sobre este Deus ao mundo? O povo judeu. Tá? Vocês estão vendo aqui que o jeito do livro falar é muito simples, é muito objetivo, é compreensível demais. Bom, voltando aqui, portanto é impossível dizer que tem sido substituído por uma nova lei ou testamento. O amor somente não é suficiente, porque a pessoa tem que saber como expressá-lo, e para isso necessitamos da Torá como guia. O amor é somente um dos mandamentos da Torá. As boas ações são sua necessária expressão. Então aquela questão de você ter apenas duas leis, uma lei é o amor. Então o que adianta você propagar que você está em Cristo e que você está debaixo da lei do amor, mas se você não sabe como expressar, viver este amor, quem ensina isso é a Torá. Se a pessoa não sabe ficar livre para fazer o que ela quiser, ela não vai expressar. Os exemplos mais bobos que existem dentro da própria igreja é a questão do povo colocar aquele adesivo lá atrás do carro deles, propriedade exclusiva de Deus. Aí ele sai da igreja, o irmãozinho está saindo de guarda-chuva, se molhando e indo embora na chuva. Ele sozinho no carro dele, não é propriedade de Deus? Por que não pega o irmãozinho e não leva para casa de carona? Não é uma expressão de amor? Quantos que você vê fazer uma coisa dessa? A maioria está cada um na sua própria ação. Então a expressão de amor em coisas simples não se vê por aqui, e nem na Rede Globo, não se vê. Obrigado, até eu tinha esquecido. Por que preferimos estas ideias àquelas expressadas por Paulo e o cristianismo? É uma pergunta que ele faz. Por um lado, não vemos evidência de que Jesus tenha sido realmente o Messias esperado por Israel. Veja, aqui ele não considera Jesus como Messias, tá? Não vou fazer confusão. A promessa messiânica inclui coisas como uma paz perfeita e unidade entre os homens, amor e verdade, conhecimento universal e felicidade sem tribulações, assim como o fim de todo mal, da idolatria, da falsidade e do ódio. Nenhuma dessas condições anteriores aconteceu pelo cristianismo. Ou aconteceu? Aconteceu? Com a vinda de Jesus, houve paz perfeita? Os homens ficaram unidos na terra? Houve amor e verdade? Aconteceu um conhecimento universal? Está acontecendo felicidade sem tribulação? O fim de todo o mal? Acabou o mal? Acabou a idolatria, a falsidade, o ódio? Nenhuma dessas coisas aconteceram. Então isso aqui é um motivo principal, porque os judeus não reconhecem a vinda de Jesus como Messias.
A esta resposta cristã e a simples afirmação de que todas as coisas em realidade têm mudado com a vinda de Jesus. Se a mudança não é visível, é porque o homem é malvado e não há aceitado verdadeiramente a Jesus e seus ensinos. Então o Messias, o Cristo, terá que voltar para provar sua vitória, tá? E você vê que é assim mesmo que a gente aprendeu, né? Aí você vê aquele irmão na igreja com necessidade, padecendo coisa, aí o que falam para ele? Irmão, você tem que ter mais fé, você tem que crer mesmo em Jesus. Ou seja, aqui mesmo eles estão falando, Jesus não foi suficiente para ele. Tem um monte de gente dentro da igreja que para eles, os grupos, os evangelistas, os pastores estão dando orientação. Irmão, você precisa se converter de verdade. Então, para algumas pessoas que se deram bem, aí Jesus veio para ele, mas para a grande maioria, eles não aceitaram de verdade. É um recurso que eles falam, repetindo isso daqui. Então está dizendo que em resposta a este tema cristão, segue a afirmação de que todas as coisas na realidade foram mudadas com a vinda de Jesus. Se a mudança não é visível, é porque esta pessoa é malvada e não aceitou verdadeiramente Jesus e seus ensinos. Então o Messias terá de voltar para provar sua vitória. O judeu se recusa a aceitar esta desculpa de que as principais profecias não concernente ao Messias unicamente serão cumpridas numa segunda vinda. Ele espera que o Messias complete esta missão no primeiro intento, na sua primeira vinda. O judeu crê, portanto, que o Messias ainda está por vir, tá? Agora aqui eu vou ter que explicar para vocês. É tema do Talmud que o Messias viria em uma única vez, se houvesse por parte do povo de Deus mérito. Se, no entanto, não houvesse mérito, Deus iria mandar o Messias em duas vindas, sendo que a primeira vinda seria como servo sofredor, a presença de Ben Yosef, e a segunda vinda ele viria, portanto, como rei, portanto, Ben David. É isso que está dizendo. Por outro lado, vocês têm que ter claro na sua cabeça que a maioria dos judeus, como no caso este rabino aqui, eles aceitam que o Messias ainda virá, que ele não veio ainda, tá bom? Porém, há um ponto que não devemos deixar de considerar, pois sua importância é maior que a mera identidade do Messias. O cristianismo também ensina que Jesus foi Deus em forma humana. O judeu olha isto com uma ideia totalmente equivocada sobre Deus. Faz a Deus demasiado pequeno, pois afirmar que ele pode tornar forma humana é diminuir demais tanto sua unidade quanto sua divindade. Discordamos com o cristianismo não somente com respeito a crer, senão também com respeito ao que o homem deve fazer. O cristianismo tende a negar que as ações e obras do homem são realmente úteis. Ou seja, que a igreja prega? Que as obras não servem para nada. E aí eu lembro da minha época na igreja, que a gente perguntava para os pastores de então, o que Tiago está falando então? Porque mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Mostra as obras e eu mostrarei minha fé. E você vai encontrar poucas pessoas na igreja evangélica que vai saber te explicar, porque o próprio Novo Testamento parece que está negando, enquanto um lado fala
que as obras não servem para nada, você vai ver texto que vai dizer que você é obrigado a agir, fazer coisas. E isso, que a fé sem obra é morta. Pois é, lembrou bem. Como que mostra-me a tua fé, eu mostrarei as minhas obras. E vai falar que a fé sem obras é morta. Parece que uma coisa anulou a outra. Está vendo? A confusão que a gente viveu e não perdemos o rumo. Ainda bem mesmo, graças ao Eterno. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Isso. A única coisa que pode salvar o homem é sua fé diante do seu estado pecaminoso e uma total dependência em Cristo. O judeu, por outro lado, crê que o homem pode achegar-se a Deus e obedecer-lhe seguindo e guardando seus mandamentos, porque é isso que a Torá fala. Então, repetindo, o cristianismo fala que a única coisa que pode salvar o homem é sua fé, quando você está no estado pecaminoso, e uma total dependência de Cristo. O judaísmo, por outro lado, crê que o homem pode achegar-se a Deus e obedecê-lo, guardando seus mandamentos. O cristianismo arranca então com uma ideia, enquanto que o judaísmo parte exatamente com a ideia oposta. Então a igreja chega com essa proposta aqui e o judaísmo sai para lá, segue com uma proposta totalmente oposta. O judaísmo parte com a ideia de que o homem é criado à imagem de Deus, portanto não deve ir tão longe para descobrir o divino, tanto em si mesmo como nos outros. Há sempre uma oportunidade para despertar o divino em si mesmo, mediante a observância de seus mandamentos. O judeu começa com esta oportunidade, tá? Vou repetir para você entender. O judaísmo parte com a ideia de que o homem é criado à imagem de Deus. Você vai pensar, mas o cristianismo também fala isso. Tudo bem? Portanto, este homem, ele não pode ir tão longe para descobrir o divino, tanto em si mesmo como nos outros. Há sempre uma oportunidade para despertar o divino em si mesmo, mediante a observância de seus mandamentos. O judaísmo começa com essa oportunidade. O cristianismo, por outro lado, ele parte com a ideia de que o homem é pecador e depravado. Deixado à sua própria vontade, o homem está absolutamente condenado. De maneira natural, ele está envolvido com o mal e deverá, portanto, fazer algo para ser salvo desta maldade. A primeira pergunta que um cristão levanta é: o que você tem feito para ser salvo? Para o judeu, esta pergunta quase não tem sentido algum. Isto não é para nada a forma judaica de pensar. O judeu pergunta: como posso servir a Deus? Olha a diferença. Enquanto o cristão pergunta para alguém: o que você tem feito para ser salvo? O judeu já pergunta: como posso servir a Deus? Aquela música que a gente cantou muito em igreja evangélica, o Salmo 8, do Cirilo, pastor Cirilo, ele fala justamente assim, aquela parte que fala, como é que eu posso te servir melhor? Está dentro desse tema. É uma música de cunho cristão, porém usando um texto do Velho Testamento, que está de acordo com o judaísmo. Alguém lembra um pedacinho dela? O que posso fazer para te servir melhor? É bem isso aqui. Como posso servir a Deus? Como posso guardar seus mandamentos? O enfoque central do judaísmo é a observância dos mandamentos da Torá. Vemos o homem e apreciamos sua grandeza, porque este pode obedecer estes mandamentos e cumprir com o desejo de Deus.
O cristianismo ensina que o homem é tão malvado que não pode realmente servir a Deus. A Torá é demasiadamente difícil para o homem. A única coisa que este homem pode fazer é crer em Cristo e esperar ser salvo. O judeu responde que o mesmo feito de que Deus nos entregara mandamentos e que nos dissera que os obedecêssemos, nos instrui que, em efeito, podemos servir a Deus e cumprir com sua vontade. É impensável que Deus entregaria a seu povo uma Torá se esta fosse impossível de ser guardada. Apesar de que todos os discípulos de Jesus foram judeus, não puderam convencer a seus contemporâneos sobre seus ensinos. Os primeiros dogmas do cristianismo se apresentaram mais perto do mundo gentil, pagão, que do judaísmo. Mais e mais, o cristianismo foi rejeitado pelos judeus e aceito pelos gentios. Se transformou até constituir-se numa igreja gentil, e sua atitude frente aos judeus se voltou mais e mais hostil. Buscou constantemente converter os judeus, às vezes recorrendo inclusive à crueldade e à força. Porém, o judeu se manteve firme. O cristianismo pode ter mudado a história humana, porém, nunca pôde ganhar o apoio dos judeus. O judeu se manteve com sua Torá e caminhou pelo caminho que ela ditava. Em resumo, os ensinos cristãos que o judeu jamais podia aceitar. O cristianismo ensinou que Deus havia assumido forma humana em Jesus e que a Torá já não tinha valor. O judeu rechaçou estes dogmas, ainda à costa de sua vida. Ou seja, ainda que ele tivesse que morrer. Ao rejeitar o cristianismo, o judaísmo não perdeu de maneira alguma algo que necessitava espiritualmente. Não havia nada em todos os ensinos de Jesus que tivesse acrescentado uma letra à fortaleza da Torá. Se o cristianismo fez alguma contribuição, foi ao mundo não judeu. O judeu sabia que sua Torá lhe provia uma única relação com Deus. Tudo o que viu no cristianismo se apresentava contradizendo tal relação. É por esta razão que ao longo dos séculos o judeu se encontra impossível aceitar os ensinos do cristianismo. E tem crido com perfeita fé que Deus se tem mostrado o caminho e não tem intenção de deixá-los em nenhum momento. Tá difícil? Tá difícil? Tá, mais ou menos. Ouvir assim não tá difícil, né? Guardar tudo isso. Bom, eu acho que são coisas que vocês sabiam. Não do judaísmo. Do meio cristão é algo que vocês sabiam. A gente só está pondo uma coisa do lado da outra para você ver como é que fizeram as coisas. Este capítulo, dá para continuar mais um pouquinho? Dá? Ou já encheu a cabeça? Agora aqui eu acho que é curioso. Agora aqui você acha que você vai gostar. Esse pedacinho aqui diz assim: quando um judeu se volta ao cristão. Ou seja, quando um judeu se converteu ao cristianismo, o que aconteceu com ele? É isso aqui, você não está curioso? Então vamos lá, esse texto também é por Aryeh Kaplan. Aí está dizendo que o anúncio publica assim: judeus por Jesus. Veja o anúncio e te pergunte: o que está acontecendo? Pode ser que tenha escutado ou lido sobre isso. Tua curiosidade se desperta.
Aí você decide averiguar mais e fala com um destes estranhos indivíduos. E você começa uma conversação. Te diz que é um judeu cristão, porque quem fala isso é um judeu que quer converter outro judeu, é um judeu por Jesus. Então ele fala: olha, eu sou um Jesus cristão, um dos judeus por Jesus. Antes que você se dê conta, está indagando sobre como você se sente a respeito do teu judaísmo. Quizás admita que encontres espiritualmente insatisfatório o teu judaísmo. Ambos concordam em que a típica sinagoga liberal a que frequentavas representa qualquer coisa menos uma experiência religiosa. Que ideia ele está trabalhando aqui? Ele está dizendo que o judeu de repente encontra com um que é um judeu para Jesus e começa a conversar com ele ali, fazendo perguntas: como é que está a tua vida? Como vai tua paz? E começa, e de repente vai querer saber dele como está a religiosidade dele. E se ele não está seguindo uma religiosidade adequada, ele está se sentindo meio insatisfeito. Ou vocês não se sentem satisfeitos algumas vezes? Por que algumas vezes eu sempre ouço de vocês: não sei o que está acontecendo, parece que a minha voz não passa do teto, eu clamo a Deus, Deus não me responde, não é? Quantas vezes ouvimos isso? Ou fizemos isso? É essa questão que ele está dizendo aqui. Que aí esse judeu cristão, ele pega esse ponto e fala assim: isso está acontecendo com você porque o teu judaísmo não é completo, ele está te faltando algo. E sabe o que vai preencher este algo? Jesus. E aí o cara mordeu a isca e começa a pensar: será? Agora ele vai seguir aqui praticamente isso que eu te falei. Então, esta estocada final você necessita de Jesus. Esta dimensão que você busca, a pessoa fica lá pensando e já tendendo a dizer que eu não tenho conseguido mesmo. Daí ele diz: não te deixes enganar. Pelos últimos 2000 anos, os cristãos têm tentado converter judeus à sua fé. É um tema prioritário em seu marco de crenças. Jesus, o objeto central de suas convicções, era um judeu. Ele ensinou e predicou aos judeus, enquanto que eles o rejeitaram. Como podem os cristãos justificar suas crenças quando o próprio povo a que pertencia Jesus recusou aceitá-lo? A gente não pensa nessas coisas, né, numa pergunta como essa. Como pode os cristãos justificar suas crenças quando o próprio povo a quem pertencia Jesus recusou aceitá-lo? Ou seja, ele não foi aceito nem pelos próprios judeus. Conseguir que os judeus aceitem a Jesus é, portanto, uma de suas metas mais importantes. Entretanto, em nossa geração, alguns líderes cristãos com alguma luz têm chamado a pôr fim a tais atividades missionárias. Tristemente, esses líderes são ignorados pelo crescente culto missionário. Missionário. É culto missionário. Pedro poderia se perguntar: bueno, por que é tão terrível? Assim não dá, né? Porém, podemos perguntar: bom, por que é tão terrível? O pior dos casos, estarei crendo no Messias falso. Que tenho eu a perder? A verdade é que tem muito que perder. Comecemos por examinar as crenças básicas do cristianismo. Novamente, ele vai partir por crenças básicas. Ao lado do credo básico de que Jesus é o Messias, as doutrinas fundamentais do cristianismo são a Trindade,
De acordo com a maioria dos cristãos, Deus consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 2. A encarnação. Os cristãos creem que o Filho, segundo eles, a segunda parte da divindade, veio à Terra em forma humana e na pessoa de Jesus. Mediação. De acordo a seu credo, nenhum homem pode achegar-se a Deus diretamente. Todos devem passar através de Jesus, o Filho. Já aprendeu isso lá naquela igreja? É isso aqui que eles ensinam. Examinemos cuidadosamente estas crenças. O fundamento básico para a maioria das seitas cristãs em crer na Trindade, o cristianismo ensina que Deus consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquele que criou o mundo, o Filho é quem redime o homem e o Espírito Santo é o membro da divindade que lhe fala dos profetas. Jesus mesmo se referiu à doutrina da Trindade. O Evangelho de Mateus conta que, em suas últimas palavras dirigidas a seus discípulos, foram: vão, portanto, e ensinem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta crença em um Deus tripartido é a doutrina básica do cristianismo. Os cristãos sustentam que este Deus tripartido, ao qual adoram, ele mesmo que é o Deus venerado pelos judeus. Isto não é certo, ou seja, não é o mesmo Deus. A Bíblia estabelece: escuta, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6:4. Que pedacinho é esse? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que pede? Dízimo para o Pai, para o Filho. Pede dízimo para o Pai, para o Filho. Aí já é malandragem das bravas, né? Aí é querer enganar o povo mesmo. Olha, 2 vezes por dia o judeu crente recita essas palavras. São a primeira coisa que uma criança aprende e a última que ela sussurra antes de morrer. Antes de morrer, o judeu fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tá? Seria o que Jesus fez na cruz: Pai, a ti entrego o meu espírito. O que ele queria dizer com isso? Que eles não colocaram lá Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mas claro que eles não podiam falar isso, né? Agora veja só, diante disso, todo edifício judeu tem uma mezuzá proclamando estas palavras. Eu vou falar uma coisa sem dar margem para você saber quem que é a pessoa. Quem está me vendo e ouvindo aqui, mas vocês vão saber quem é. Eu fui visitar uma pessoa ontem. Agora a Ivete matou quem é, né? Que ela que me levou, me deu carona. Na hora que eu entrei na porta, tinha uma mezuzá no portal. Eu falei: engraçado. Eu fui questionado pelas pessoas que moram dentro dessa casa, por que eu tinha adotado o judaísmo e qual seria o lugar de Jesus para nós agora. Mas eles têm na casa deles um mandamento judaico, coisa de judeu, que é uma mezuzá na porta. Na minha casa eu não tenho mezuzá. Bom, seguindo aqui, gente, porque a mezuzá tem que ter o pergaminho lá dentro, e um dos preferidos é esse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E quando a pessoa coloca o tefilim, essa parte que eu posso pular. Adorar qualquer Deus tripartido para um judeu nada menos é que uma forma de idolatria. Por idolatria, não somente há de entender-se uma veneração a um Deus de pedra ou madeira, como os cristãos costumam falar dos católicos, que o católico é idólatra porque vê lá um santinho de gesso, de madeira, de ferro, mas cultuar o Messias como sendo Deus também é idolatria. Para um judeu é idolatria
ainda se o sujeito, objeto de adoração, ele é mais elevado que os anjos. Deus é infinito, criador de todas as coisas. Quaisquer que venere a algo ou alguém diferente a ele, comete idolatria. O Deus tripartido do cristianismo não é o Deus do judaísmo. Portanto, desde a perspectiva judaica, o cristianismo bem pode ser considerado uma variação da idolatria. Apesar de que o cristianismo emergiu entre os judeus, foi rapidamente adotado pelos pagãos do mundo antigo. Tais pagãos criam em todo um panteão de deuses. Foi demasiado para eles afastar-se, deixar de todos esses deuses em favor de um único verdadeiro Deus. Assim que os primeiros missionários cristãos mesclaram com estes pagãos, introduzindo a Trindade, uma sorte de Deus 3 em 1. De fato, muitos eruditos cristãos de hoje em dia veem a Trindade como resultado de influência pagã sobre o cristianismo. Ele está dizendo que próprios líderes cristãos entendem que a Trindade na igreja cristã é influência do paganismo que chegou na igreja. Tá? Ele está falando que próprios teólogos cristãos acham isso. Isso poderia representar um progresso para o pagão, porém, para o judeu é uma regressão, representa um retrocesso diante da idolatria. Isso pareceria contradizer o espírito judaico de jamais atacar outras religiões. Porém, quando os missionários estão espalhando mentiras acerca do judaísmo, é tempo de desmascarar estes falseadores. De fato, vários líderes cristãos de hoje em dia têm denunciado aqueles missionários que atacam os judeus. Examinemos agora um segundo fundamento básico do cristianismo, aquele que é encarnação. De acordo com essa doutrina, Deus é a pessoa do Filho. Ou seja, que o Filho tomou a forma humana, né? Deus está na pessoa do Filho e tomando uma forma humana na pessoa de Jesus. Não tem melhor expressão do último credo de Nicéia, recitado cada domingo na maioria das igrejas, em que o cristão declara, isso aqui vocês vão lembrar: creio em um Senhor, Cristo Jesus, único Filho de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma natureza do Pai, por quem tudo foi feito, que por os homens e por nossa salvação, desceu do céu e por obra do Espírito Santo encarnou na Virgem Maria e se fez homem. Vocês lembram disso? Vocês já rezaram isso no passado? Eu não, eu nunca fui católico. Vocês conheceram como creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? É assim. Os cristãos realmente criam que Jesus era Deus, e de fato esta é uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo. Se aceitamos este testemunho dos evangelhos, então esta crença se originou com o mesmíssimo Jesus. Entre outras coisas, Jesus disse: todas as coisas que o Pai, isto é, Deus, tem, são minhas. Meu Pai até agora trabalha e eu trabalho. Porque o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Eu e o Pai somos um. O que me tem visto o Pai. Destas seleções de versículos, parece óbvio que Jesus mesmo afirmava ser Deus. Os missionários e os judeus por Jesus não te falam sobre isto. Esperam até que tenha caído em suas redes. Porém, esta é uma das crenças fundamentais do cristianismo. Se crer na Trindade é idolatria. Então, desde a perspectiva judaica, o conceito da encarnação é quizás ainda mais objetável. Os deuses pagãos descenderam ou
desceram em forma humana, copularam com mortais e geraram filhos humanos. É entendível, então, que muitos historiadores cristãos atribuíssem o conceito de encarnação aos primeiros cristãos, quem intentavam ganhar aos pagãos para a sua nova religião. Por isso, adotaram este conceito pagão. Porém, que diz a Bíblia acerca da Trindade de Deus? Aliás, unidade de Deus. Diz, Deuteronômio 4:39: sabeis este dia e os guardareis em teu coração, que o Eterno é seu Deus, acima no céu e abaixo na terra, e não tem nenhum outro. É Deus dizendo. Acaso isso aqui eu não vou saber traduzir. Acaso não vou nem saber dar o sentido aqui, vou pular essa linha. A terra está repleta de sua glória. Isaías 6:3. Grande é Deus, muito louvado, sua grandeza é insondável. Salmo 145:3. Deus é infinito e todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Dizer que qualquer homem pudera ser Deus é para o judeu um absurdo. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui está, para que se aplaque. Números 23:19. Deus não decide subitamente visitar a terra num corpo humano. Um Deus que é cheio, sustenta toda a criação, não necessita visitar nosso planeta em forma humana. O Talmud de Jerusalém estabelece de maneira firme, a vez que simples, a perspectiva judaica: se um homem afirma ser Deus, ele é um mentiroso. A terceira das crenças básicas do cristianismo é a mediação. Esta estabelece que o homem não pode achegar-se a Deus a não ser através de Jesus. Toda oração deve ser em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui novamente foi Jesus mesmo quem se adjudica haver proclamado essa doutrina. Abertamente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Esta doutrina cristã vai em contra da mesmíssima abertura dos 10 mandamentos. Ou seja, ela vai contra. Ou seja, se foi Jesus que falou, Jesus falou contra a Torá. Então, ele falou isso? Ele, como judeu, genuíno, como Messias, que cumpre a Torá, que é a Torá, iria falar algo que seria contra a Torá? Não tem sentido. Os 10 mandamentos, o começo dele diz assim: Eu sou el Eterno, tu Deus, que te sacou de la terra de Egito, de la casa de servidão. Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso está na Bíblia de qualquer pessoa. Quando Deus diz diante de mim, está sublinhando que você não deve crer em outra deidade, nem sequer supor que também crê nele. Aquele que põe um mediador entre Deus e o homem é culpado por transgredir este mandamento. Este mandamento é considerado assim, o primeiro daqueles 2 que Deus falou com a própria boca. Os mandamentos da Torá são quantos? 613. Mas a Torá escrita, como se escreve a Torá em hebraico, e contando as letras, dá 611. Se são 603 mandamentos, onde estão os outros 2 mandamentos? Um é este aqui, que o próprio Deus falou com a boca dele: eu sou o Eterno vosso Deus, quem tirou vocês da terra do Egito. Não terão outros deuses diante de mim. Agora, como que um judeu vai crer numa pregação de um missionário que fala para ele crer em Jesus, se eles apresentam este Messias, este Jesus, como sendo o Filho de Deus? Até aí passa.
mas como sendo o próprio Deus encarnado. Ele não vai aceitar jamais, porque vai contra o começo dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos falam que não pode criar imagens, né? Também fala isso. Mas nem hoje a imagem deles. Uhum. Para um homem que crê em Deus, que necessidade tem de outro Deus? Porém, uma pessoa poderia pensar que Deus está tão no alto que é inalcançável sem um mediador. Novamente, a abertura dos 10 mandamentos nos ensina que isso também é idolatria. Deus é infinito e onisciente. Dizer que Ele necessita de um mediador para escutar dos evangelhos, então ele estava avocando idolatria, com ele mesmo como uma deidade, como um Deus. Depois é de surpreender porque os judeus jamais o aceitaram nem como profeta, rabino ou mestre. É isso que ele está questionando. Por que o judeu não o recebe nem como profeta, nem como rabino, nem como mestre? Ora, se ele diz que ele é Deus, então ele está chamando o povo, convidando o povo a uma idolatria. E o judeu que está apegado a Deus pelo Shema, que ouviram o relato de seus pais, que todos ouviram a voz do próprio Deus quando levantou aquele monte e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, o Eterno, quem tirou vocês da terra do Egito, e vocês não terão outro Deus além de mim. Como que eles vão aceitar uma pessoa que diz que ele é como Deus? Não dá, tem que ser rejeitado. O judaísmo é o único entre as religiões do mundo. Quase sem exceção, as religiões partem com um só indivíduo, ou seja, no caso Jesus, Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse. Estes indivíduos gradualmente reúnem um séquito, seja através de milagres ou por notável carisma. Porém, desde seu começo, o fundamento inteiro é de um único indivíduo. Aqui está dizendo o quê? Que a maioria das religiões do mundo inteiro, quase sem exceção, todas elas começaram com um homem, com uma única pessoa. O judaísmo é a exceção. Ele não começou com nenhum indivíduo. Uma nação inteira ao pé do Monte Sinai escutou a Deus apresentar-se a si mesmo. Como começou o judaísmo? Todos eles, 600 mil homens, ou aquele, juntando todo o povo, 3 milhões de pessoas que deixaram o Egito, ouviram Deus falando e Ele próprio se apresentando. Aqui começa o judaísmo. Como começa o islamismo? Aquele homem lá naquela caverna escura, durante uma sequência de 20 anos, ouvindo um anjo. Como começam os mormons? Joseph Smith, também numa visão, numa rocha, conversando com o anjo Moroni. É esse, né? Os mormons. E tem um monte de outras coisas. Somente Deus falando a uma nação inteira poderia revelar uma religião verdadeira. E uma vez que Deus fala, Ele não muda de parecer, ou retifica as verdades que Ele proclamou como absolutas e eternas. Nossas crenças fundamentais nos foram ensinadas por Deus mesmo no Sinai. A Bíblia diz: se os tem mostrado para que sabeis que o Eterno, Ele é Deus. Não tem nenhum outro fora dele. Desde o céu, Ele fez que ouvisseis sua voz para ensiná-los. De que não interessa com quantos milagres um profeta ele apresenta a você, porque as pessoas elas são enganadas assim:
se essa pessoa ressuscitou uma outra pessoa, então Deus é com ele. Se ele curou o câncer daquela pessoa, então ele é verdadeiro. E aqui está dizendo justamente que você não deve avaliar pelos milagres que alguém esteja apresentando. Ou seja, não importa quantos milagres possa produzir um profeta, ele não pode mudar o princípio básico de onde? Da Torá. Se um homem te diz que você deve cometer idolatria, ele é um falso profeta, sem importar quantas maravilhas ele fez ou tirou de seu recurso. Deus nos advertiu acerca disso na Bíblia. Se apresentar no seu meio, um profeta ou um sonhador de sonhos, e te ensinar um sinal ou uma maravilha, e se produzir o sinal, acontecendo o sinal ou a maravilha de que ele te falou, dizendo: vamos atrás de deuses de outros que não conhecemos e vamos adorá-los. Não obedeçais essas palavras desse profeta ou desse sonhador de sonhos, pois o Eterno vosso Deus os está provando, para ver se amais o Eterno teu Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 2. Por que era mau contato? Está acabando. Deus mesmo nos advertiu acerca de movimentos como o cristianismo. Ainda se todos os milagres nos evangelhos fossem reais, não devemos prestar atenção alguma. Deus já nos tinha advertido. Isso nos traz de volta a nossa pergunta lá no começo: o que um judeu perde ao abraçar o cristianismo? A resposta é tudo. Ele perde tudo. O cristianismo nega os fundamentos da fé judaica, e quem o aceita rechaça, ou seja, ele... Bom, a gente tem o verbo rechaçar aqui, né? Rechaçar é rejeitar. Então, ele rejeita a essência do judaísmo. Ainda se quer guardando todos os rituais, é como se tivesse abandonado completamente o judaísmo. O Talmud nos ensina: qualquer que aceite a idolatria, nega toda a Torá. Um judeu que aceita o cristianismo pudesse chamar-se a si mesmo judeu cristão, porém já não é mais judeu. Já não pode ser contado como parte de uma congregação judaica. A conversão à outra fé é um ato de traição religiosa. É um dos piores pecados que um judeu poderia chegar a cometer. Ou seja, ao lado do assassinato e do incesto, este é um dos 3 pecados capitais que não podem ser violados nem debaixo de ameaça de morte. Nós vimos isso numa paraxá agora há pouco tempo. São estes 3 pedidos que a Torá faz. Você pode quebrar qualquer mandamento para salvar uma vida, para fazer o bem, mas se alguém colocar o revólver na tua cabeça e disser para você: eu vou apertar o gatilho, mas se você aceitar a deusa fulano de tal como divindade, eu não mato você. É mandamento de Deus que você diga: pode atirar, eu vou morrer. Aqui é um mandamento junto de assassinato, incesto e idolatria. Se você for obrigado por alguém a cometer um desses 3, você deve preferir a morte. Da parte de Deus, você não pode aceitar, ainda que você tenha que pagar com a morte. Os missionários te dizem: crê em Jesus e seja salvo. A verdade é que quem cai em sua rede se afasta eternamente de Deus.
Um judeu deve dar sua vida antes de abraçar o cristianismo. Isto não é mera retórica. Através de nossa história, milhões de judeus se lhes apresentou nesta eleição. A cruz ou a morte. Invariavelmente escolheram a morte. Os missionários vêm agora e pregam amor e paz. Porém, Jesus mesmo disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, senão espada. A contradição. A mesma coisa. Ele está usando agora a mesma palavra de Jesus, que o mesmo Jesus fala do amor, da paz, mas agora está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, guerra. Olha que interessante, agora é dado histórico. Foi esta espada que usaram os da cruzada para eliminar centenas de comunidades judaicas em nome de Jesus, o judeu. Foi esta espada que usaram quando entraram em Jerusalém em 1215. Seu primeiro ato foi encurralar todos os judeus na sinagoga principal para então queimá-los vivos. Foi esta espada usada pela Inquisição Espanhola quando torturaram à morte os judeus em nome do amor cristão. Então é um amor que mata. Que paz é essa? Que amor é esse que mata? Lembre disso quando os judeus por Jesus falarem de paz e amor. Estes judeus por Jesus poderiam despertar tua curiosidade, porém também te deveriam provocar lástima, porque estão vivendo um paradoxo. Em termos reais, judeus por Jesus é uma contradição. Porém, o que há com aquele judeu que tem abraçado o cristianismo, que tem aquele que tem aceito Jesus como seu Salvador? Está eternamente cortado para o judaísmo, perdido sem esperança de redenção? Está totalmente separado de seu povo e de seu Deus? O judaísmo ensina que sempre há esperança. Só que eu acho legal, né? Porque a gente vem de ensinos que, dependendo de alguma coisa que a pessoa fez, diz: para você não tem chance mais, Deus não vai te ouvir, não vai ter como. E aqui ele diz que para o judaísmo sempre tem esperança. Não importa quão longe de Deus você e a Torá você deixou, sempre será aceito de volta. A Bíblia diz: como vivo eu, diz Deus, não desejo a morte do malvado, senão que se volte a seu caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Quando o malvado se apartar do pecado e fazer o que é justo e correto, viverá por ele. Ezequiel 33:19. Que todo homem se volte de seu caminho, e eu o perdoarei. Jeremias 36:3. Se voltarem a ti e confessarem teu nome e orarem, então tu escutarás nos céus e perdoarás seu pecado. 1 Reis 8, 33 e 34, quando eles estão consagrando o templo. Ainda um judeu que tem abraçado outra religião, se lhe dá uma segunda oportunidade, pode voltar a seu judaísmo e ser aceito por Deus. Deverá repudiar completamente o cristianismo por toda instância e comprometer-se totalmente e sem reservas com o seu judaísmo. Não necessita ser formalmente convertido de volta ao judaísmo, porém, obviamente, corresponde a um compromisso definitivo. O cristianismo é uma forma de idolatria para o judeu e corresponde ao arrependimento como tal. Nossos sábios nos ensinam que guardar o Shabat é particularmente efetivo para tal expiação. Bom, já está acabando. Tem um parágrafo só. Deixa eu terminar esse parágrafo. Se encontrar tua vida espiritualmente vazia, carente de experiência religiosa, então necessitas de mais que nunca de judaísmo de Torá.
Viu? Se você está aborrecido, triste, se sentindo cabisbaixo, esmorecido, o que você precisa? Você precisa do judaísmo com Torá. Poderias estar decepcionado pelos substitutos pseudo-intelectuais que oferecem certos rabinos liberais. Pode ser que jamais tenha estado exposto a estas ideias profundas do judaísmo. Porém, está ali e é inspiração para milhões de judeus. Pode desfrutar de um bonito entardecer e tratar de descrevê-lo. Porém, basta que abras teus olhos e que o vejas por ti mesmo. Mas palavras são vãs. Você tem que ver e apreciar. Posso descrever a fruta mais deliciosa, porém você deverá prová-la para apreciá-la. Não adianta eu falar, é aquela questão que ficou famosa daquele pastor que pregou na Universidade de Harvard, 2 horas falando contra a ressurreição de Cristo, falando um monte de coisa, até que alguém levantou e foi fazer uma pergunta e foi mordendo a maçã dele e foi enrolando até que ele terminou de comer a maçã e perguntou: esta maçã que eu acabei de comer, ela estava doce ou amarga? Aí ele respondeu que ele não poderia responder a pergunta porque ele não havia provado. E essa pessoa respondeu então, isso é uma defesa cristã, tá? Quando diz, pois bem, o Jesus que eu conheço você não provou. Então essa é a ideia que as pessoas vêm tendo. Lembrando que todos nós aqui provamos a Jesus e recebemos o doce dele. Foi por isso, porque a gente o amou, não olhando somente para ele, mas olhando para Deus. Ou seja, o que a gente recebeu de verdade foi o Messias enviado por Deus. E este Messias, ele nos levou a Deus, ele não levou a uma idolatria. Nós não tivemos problemas de colocar Jesus no lugar de Messias, porque nós não tivemos problemas de falar, nossa, ele não é Deus, e agora, o que eu vou fazer sem ele? Porque Deus sempre foi Deus para nós. Jesus sempre foi o Filho, sempre foi o Messias que veio fazer um trabalho para Deus, para nos alcançar, e a gente recebeu com amor, tem carinho por esse trabalho, assim como vocês têm carinho por mim, se eu ajudei vocês um dia, e eu tenho gratidão por alguns de vocês que tenham me ajudado um dia. Nós temos gratidão a Yeshua por aquilo que ele fez por nós um dia, mas nós não deixamos Deus para agarrar e abraçar a ele. Ao contrário, este abraço que demos a ele, a gente sempre foi em direção a Deus. Por isso Deus nos tirou da igreja evangélica e nos apresentou o judaísmo, que realmente fala dele próprio, dele Deus, entendeu? Por isso eu não tenho problema de estar falando aqui com vocês e de achar que vai dar problema na sua cabeça em dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é isso, que Jesus não é aquilo, porque a gente sempre soube, a gente sempre amou, foi o Eterno, mesmo dentro de uma igreja cristã. Mas agora a gente pode falar da verdade, dando nome aos bois. Por isso, a fruta que foi descrita para a gente provou e a gente sabe o gosto dela. O mesmo ocorre com o judaísmo. A Bíblia nos diz: prova e olhe que Deus é bom, feliz é o homem que o abraça. Salmo 34, 9. Tu deves realmente viver o judaísmo de Torá para apreciar sua beleza e sabedoria, somente quando você mesmo se submeter a ele, descobrirás a plenitude de sua dimensão espiritual. Agora, semana que vem, terça-feira, nós vamos falar sobre como foi que o Messias judaico se transformou no Cristo do cristianismo. Esse pedaço é muito legal. E é aqui que a gente trabalhou com vocês aquele dia dos bonequinhos e a gente tentou mostrar. É isso que você tem que saber. Porque muitos, a igreja cristã não sabe o que é o Messias. Ela acha Messias é Jesus e Jesus veio para salvar. E o Messias veio para salvar.
E o Messias, ele veio à existência por Deus com uma função. Ele não veio simplesmente para salvar a pessoa. Ele veio fazer alguma coisa. E o Messias, ele vem fazer algo que é para os judeus. E aquilo que os cristãos pegaram dele, foram acrescentando. Aqui que você vai entender por que a ressurreição, por que o arrebatamento de morar no céu, o porquê um monte de coisa. Como eles não conseguiram responder a tese sobre o Messias do judaísmo, então eles tiveram que colocar que isso aconteceu porque ele veio uma segunda vez, porque ele é um homem diferente, porque ele não morreu, porque ele ressuscitou, ele foi o primeiro que vai ressuscitar todos nós, porque ele vai levar a gente para o céu e blá blá blá. E você vai descobrir que o reino dos céus é na terra. Tá bom? Então essa aulinha aqui chama A Transição do Messias a Cristo, também por Ariel Kaplan. Pode se ligar.